Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com os queridos ouvintes, você que está aí nos ouvindo, para mais um momento R10. É a nossa reflexão dentro de 10 minutos. E hoje eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Eu quero ler o versículo 1 e trazer aqui uma mensagem para nós estarmos refletindo sobre a nossa vida espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu vou ler apenas o versículo primeiro e creio que nós estaremos trazendo uma segunda parte dessa reflexão, dessa mensagem, nos versículos seguintes desse texto, que é um texto profundo que nos traz grandes lições. Então, eu quero apenas hoje refletir nesse primeiro versículo, porque ele vai nos levar a pensar sobre a nossa caminhada com o Senhor. Eu quero falar com você sobre o que o profeta Isaías nos ensina nesse texto. O texto no versículo 1 diz que Isaías aqui ele teve uma visão do Senhor. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre experiências com Deus. E eu aprendo aqui dois pontos interessantes e relevantes nesse primeiro versículo. Eu aprendo com o profeta Isaías que experiências com Deus, elas têm data. Elas têm data porque experiências com Deus, elas nos marcam. E quando nós temos uma experiência com o Senhor, ou quando uma pessoa, um servo, tem uma experiência com o Senhor, isso fica marcado na vida dele. E você lembra, você sabe do dia, sabe da hora, sabe do local, você lembra disso. É o que aconteceu com Isaías nesse texto. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Uma data que marcou essa experiência, esse encontro que Isaías teve com o Senhor. No ano da morte do rei Uzias. Nesse ano ele viu o Senhor assentado. Ele teve a visão do Senhor assentado sobre um trono alto, sobre um trono glorioso, sublime. E veja só, nós vivemos uma caminhada, andamos com o Senhor, você que anda com o Senhor nessa caminhada cristã sobre a terra. Se você não lembra da data em que você teve uma experiência com o Senhor, se você não foi marcado por esta data, provavelmente você não teve uma experiência com o Senhor. Se você não lembra do local, se você não lembra do dia, da hora, provavelmente você não teve essa experiência. E de forma que a nossa vida com o Senhor nessa caminhada, quando marcadas por experiências com Deus, nos leva a uma nova visão de quem é o Senhor, nos leva a uma percepção correta de quem é o Senhor. Há uma mudança na vida de quem tem experiências com Deus. E há um amadurecimento, e há um progresso de crescimento espiritual na vida de quem tem experiências com o Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse primeiro versículo, outro ponto que eu quero chamar a atenção, é que Isaías diz, logo após ele dizer que foi no ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
eu vi o Senhor. Outro ponto relevante que nos leva a uma reflexão é que Isaías, ele teve uma experiência que marcou e teve uma experiência que foi pessoal. As experiências pessoais, elas nos deixam marcas profundas que nos faz lembrar de momentos gloriosos, de momentos de experiências com o Senhor. Ela é pessoal. O que eu quero dizer é que você e eu, nós não devemos viver uma vida de experiência dos outros. Contar sobre experiências que outras pessoas tiveram com Deus é bom. Muitas vezes é edificante, edifica você, edifica quem você está contando. Sim, eu concordo com isso. Porém, você e eu, nós não devemos viver uma vida apenas fundamentada, ou sei lá, baseada nas experiências dos outros. Viver uma vida dizendo, eu conheci o fulano de tal que teve uma experiência com Deus. Eu conheci um missionário que, andando e pregando o evangelho em certa região, ele viu anjos, ele viu milagres, viu pessoas sendo curadas. Eu conheço uma senhora, um senhor do ciclo de oração, que quando ora, as pessoas, elas são restauradas de doenças e enfermidades. E vive contando experiência dos outros. E nunca uma experiência pessoal. Provavelmente, se essa pessoa vive assim, ela não tem uma marca profunda, ela vai continuar em uma caminhada como uma criança espiritual, não vai amadurecer, não vai crescer na presença de Deus. Nós precisamos ter experiências pessoais com o Senhor. Isaías esteve aqui. Ele disse, eu vi o Senhor. Não foi ninguém que contou para ele. Não foi outro profeta que teve uma visão e veio falar para ele. Não, ele mesmo teve a visão do Senhor. Ele entrou na presença de Deus. Deus se revelou a ele. E a partir desse dia, do chamado de Isaías, ele passou a ter uma nova percepção de quem é o Senhor. De quem é esse Deus maravilhoso que, apesar da glória, apesar de estar sentado no alto e sublime trono, ele se revela a nós, a homens, pecadores, falhos e que precisam da sua misericórdia e graça. Nós precisamos de experiências com o Senhor. Ok? Próxima oportunidade iremos falar sobre, ainda nesse texto, sobre experiências com Deus e o que ela faz, o que ela traz, o que ela muda na nossa vida. Ok? Que Deus nos abençoe e que você possa estar refletindo e aplicando essa palavra à sua vida. Obrigado e até uma próxima oportunidade.